Se você precisa fazer o pré-dimensionamento da sua sapata isolada, assim você vai descobrir as principais dimensões que essa sapata deve ter. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo bem fácil de como você fazer esses cálculos. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E esse vídeo aqui, pessoal, vai ser fundamental para você já começar a iniciar a fazer os seus projetos de fundação, principalmente da nossa sapata isolada. Para você que não sabe, a sapata isolada acaba sendo uma fundação rasa. Para esse tipo de fundação, a profundidade acaba não ultrapassando 3 metros. Por isso que se enquadra em fundação rasa. Nesse exemplo aqui nós vamos ver uma situação onde nós temos essa representação de uma sapata isolada. Aqui na representação você consegue identificar que esse trecho A é o maior comprimento da nossa sapata. E com isso, esse outro trecho aqui, o B, vai fazer referência ao menor trecho da nossa sapata. Essa representação central que nós temos aqui é do nosso pilar, que é aquele pilar que vem da superestrutura, ou seja, aquele pilar que vem acompanhado da nossa edificação. Então, aquele mesmo pilar que você fez o pré-dimensionamento é o mesmo que você vai utilizar aqui, onde nós vamos fazer o casamento entre esse pilar com a nossa sapata, já que nós vamos precisar fazer o descarregamento dessas cargas aqui. Lembra do diagrama de descarregamento das cargas? A carga do telhado acaba sendo descarregada na laje, com isso a laje acaba descarregando nas vigas, as vigas pegam esses carregamentos, distribuem no pilar, e o pilar é responsável por distribuir na nossa fundação, e assim a gente vai ter o descarregamento no nosso solo. Mas o primeiro passo que você precisa fazer aqui é identificar quais são os dados que você vai ter. Aqui no nosso exemplo vai ser o seguinte: supondo que temos um pilar P1, as dimensões de 25 por 35 centímetros, onde o mesmo terá uma sapata isolada. A carga desse pilar P1 é de 200 kN, com SPT médio de 8 e solo argiloso. Aqui nós conseguimos identificar qual foi o método de sondagem que foi realizado, que foi o SPT, onde esse SPT teve a sua marca, onde esse SPT nos forneceu com base no relatório esse número 8 aqui, e o tipo de solo aqui, esse trecho em específico, foi referenciado como sendo um solo argiloso. Para dar continuidade aqui nos nossos cálculos, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, para descobrir qual que é a área da nossa sapata. E nós precisamos utilizar essa fórmula aqui, onde vai ser a área da sapata, que vai ser igual ao fator para considerar o peso próprio da sapata, multiplicado pela carga oriunda do nosso pilar, ou seja, aquele carregamento de 250 kN, e a tensão admissível do solo. Você lembra o que seria a tal da tensão admissível? Aqui a tensão admissível do solo, pessoal, a gente pode lembrar lá dos conceitos da mecânica dos solos, que é um parâmetro muito importante aqui, já que boa parte dos projetos de fundação ele acaba sendo apresentado aqui, pois ele acaba representando a capacidade do solo de suportar as cargas aplicadas pela estrutura sem sofrer ruptura ou até mesmo as deformações excessivas. E acaba que essa tensão ela vai ser expressa em algumas unidades que a gente pode encontrar na literatura, como sendo kilonewtons por metro quadrado ou quilograma-força por centímetros quadrados. Mas qual que é essa importância da tensão admissível do solo, Pedro? Aqui, pessoal, quando nós falamos sobre esse fator aqui, nós podemos pensar na segurança da estrutura, do controle de recalques, otimização do projeto de fundações, economia e sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. Quando eu falo de segurança estrutural, nós podemos pensar que essa tensão admissível, ela assegura que o solo possa suportar as cargas transmitidas pela fundação sem colapsar. Acaba que num dimensionamento incorreto isso pode levar à ruptura do solo, já que ele não vai aguentar, assim vai provocar aqueles recalques diferenciais ou até mesmo a questão do colapso total dessa estrutura. Quando nós falamos de controle de recalque, nós podemos associar a tensão admissível do solo, já que ele vai ser para limitar a questão dos recalques, que é a questão dos assentamentos a níveis aceitáveis. Assim vai garantir que as deformações não comprometam a funcionalidade e a estética da nossa estrutura. Já outro ponto importante aqui, que seria a questão da otimização do projeto de fundações, já que com base na tensão admissível é possível escolher
qual que é o tipo de fundação mais adequado, se vai ser uma fundação rasa, se vai ser uma fundação profunda ou até mesmo uma fundação especial. E com base na tensão admissível do solo, a gente já consegue identificar qual que é o melhor caminho que nós podemos já direcionar aquela fundação. E assim nós vamos dimensioná-la corretamente e assim nós vamos evitar o superdimensionamento, ou seja, gastar mais material do que o exigido ali naquela situação. Além da economia e da sustentabilidade, que ao conhecer essa tensão admissível do solo, nós engenheiros, quem for projetar essa estrutura, acaba projetando com mais economia e a redução do custo de materiais. Lembrando que materiais pode ser cimento, areia, depende do material que você vai utilizar na sua sapata isolada. E principalmente o cimento, nós temos um processo de fabricação desse cimento, desde a queima, da criação do clinker até a questão final ali do produto. Uma vez que você compreendeu a importância da tensão admissível do solo, nós podemos pensar o seguinte. Para nós adotarmos aqui, com base naquela fórmula da área da sapata, nós temos alguns pontos que nós precisamos definir aqui. Daqui a pouco vai aparecer o coeficiente K, que com base em Teixeira e Godoy de 1996, aqui nós temos essa tabelinha que nós podemos enquadrar qual que é o melhor tipo de solo que nós podemos ter para esse coeficiente K. Nessa situação, nós vamos adotar aqui uma argila siltosa. Então aqui nós vamos adotar aqui para o coeficiente K, nós adotamos areias com pedregulhos e com isso o coeficiente acaba sendo de 1,10. Já que na tensão admissível do solo vai depender do tipo de argila que você vai ter. Como nós definimos que vai ser uma argila siltosa, nós temos com base o número do ensaio SPT que deu. Lembra que lá no enunciado tinha dado 8? E aqui nós podemos aplicar esse 8 aqui na tensão admissível do solo. Como se trata de uma argila siltosa, vai ser o número do golpe dividido por 5. Fazendo essa divisão de 8 por 5, nós vamos ter uma tensão admissível do solo de 1,6 kgfm por centímetros quadrado. Uma vez que nós definimos esses parâmetros, agora nós conseguimos fazer os nossos cálculos para aquela fórmula aqui da área da sapata. Jogando esses dados, fica o seguinte: 1,1 multiplicado por 250, que seria aquele carregamento do pilar, dividido pela tensão admissível do solo, que vai ser aquele 1,6 dividido por 100, que vai dar 0,016. Resolvendo essa equação, nós vamos achar uma área da nossa sapata de 17.187,5 centímetros quadrados. Então essa área aqui, se você multiplicar o A pelo B, vai dar exatamente essa área da nossa sapata. Só que não é apenas isso que nós queremos saber. Nós precisamos saber quais são as dimensões de A e de B. Para determinar quais são essas dimensões, aqui com base na representação que nós temos e nas informações que já foram calculadas, aqui para a dimensão B, nós já conseguimos deduzir ela com base nessa fórmula aqui, aonde vai ser a multiplicação de meio pela diferença da menor dimensão do pilar com a maior dimensão do pilar, mais raiz 1/4 vezes a menor dimensão do pilar menos a maior dimensão do pilar ao quadrado mais a área da sapata. Substituindo esses valores aqui, já que lá no enunciado tinha dado que o nosso pilar é um pilar de 25 por 35, aqui nós conseguimos já colocar dentro da fórmula. Vai ficar meio multiplicado pela diferença de 25 menos 35, já que são as dimensões do nosso pilar, mais raiz 1/4 vezes a diferença de 25 menos 35 ao quadrado, mais aquela área da sapata que nós achamos, que foi de 17.187,5. Indo um pouco mais além, se você resolver esse primeiro trecho aqui da nossa equação, fazendo essa diferença de 25 por 35 e multiplicando por meio, aqui nós vamos ter menos 5. Se você multiplicar aqui todos esses parâmetros e elevar ao quadrado e depois tirar a raiz, por exemplo, 1/4 vezes a diferença de 25 menos 35 ao quadrado, mais a área da sapata, e tirando da raiz, nós vamos ter um valor de 131,2. Agora, fazendo esse somatório de menos 5 mais 131,2, nós achamos esse lado aqui da nossa sapata, que é de 126,2. E o que falta para nós descobrirmos aqui? A maior dimensão, que seria o A. A diferença de A menos B, que seria essas dimensões da nossa sapata, igual a maior dimensão do nosso pilar, menos a menor dimensão do nosso pilar. Aqui nós temos quase todas as informações. Nós temos a informação B, as informações das dimensões dos pilares, e aí fica fácil de descobrir essa dimensão A. Fazendo esses cálculos aqui e a substituição,
vai ficar o seguinte: A menos 126,2 igual a diferença de 35 menos 25. Resolvendo isso, pessoal, nós vamos ter o seguinte: passando 126 para o outro lado e positivo, nós vamos ter o somatório de 10 mais 126,2. Isso vai dar um total de 136,2. Agora, se você pegar aquelas duas dimensões que nós tínhamos, que era 126,2 e multiplicar por 136,2, nós vamos chegar a um valor aproximado da área da nossa sapata. Depois faça esse teste, vai ficar como lição para você. Como nós trabalhamos na obra e com projeto, nós precisamos simplificar os processos, é sempre comum trabalharmos na escala de 5. Por exemplo, como deu 126,2, acaba sendo difícil de fazer os gabaritos, fazer a armação, então acaba sendo comum fazer uma padronização. Ao invés de utilizar 126,2, acaba arredondando para 130. Nunca para baixo. E o mesmo vale aqui para esse lado A. Como nós temos 136,2 e para facilitar o trabalho de quem for executar esse projeto, acaba que nós arredondamos para 140 centímetros. Mas isso acaba ficando no critério de cada projetista e deve especificar tanto no projeto e também alguma recomendação ali no memorial descritivo. Essas são as principais informações que você precisa fazer para o pré-dimensionamento. Agora cabe fazer as verificações dessa sapata isolada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado de fácil compreensão para você fazer o pré-dimensionamento da sua sapata isolada. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com e fazer a maratona aqui no canal. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!